Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Yes! Direito Administrativo nós adoramos! Pura vida! Tudo nosso, a administração pública nos aguarde. Estamos chegando com tudo legal, com todo gás para mudar o Brasil. Muito bem. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, é uma grande satisfação estar com você em mais uma aula. Antes de tudo, lógico, a frase do dia. Vamos lá, frase do momento, frase do dia. Sempre é bom, né, gente? Cadê a frase do dia? Tá aqui, ó. Frase do dia. Essa aqui é legal, eu gosto dela, ó. As coisas boas vêm quando estamos distraídos. Provérbio indiano. É isso aí, gente. Relaxe, faça a sua parte. Aquilo que você não pode ordenar, controlar, não ordenes, né? Faça a sua parte, faça o que você pode com o que você tem nesse momento. Show de bola. Plantar e colher. E aproveitar o gancho aqui. Não, professor, seus contatos? Não, sim, os meus contatos, para que vocês entrem em contato aí, gente, ó. Mandem dúvidas, sugestões, críticas. Legal? Legal, né? Muito bem. Gente, a aula de hoje, passei meu própolis aqui, ó. Gente, esse própolis é muito bom, tá? Legal. Dica aí pra quem fala muito. Gente, em aula de hoje, iremos tratar de um tema super importante. É um tema do direito administrativo, tem uma grande carga constitucional, tema importantérrimo. Qual que é o tema? Controle da administração pública. Então venham comigo para o nosso manual caseiro, que sabemos, né, gente, que é o mais completo do Brasil. É isso aí. Gente, qual que é a proposta aqui? Que você tenha um manual caseiro bem completo para que você estude por ele. Tem que estudar por ele, pelo manual caseiro e complementando lá com a lei seca e também o quê, gente? Também complementando lá com a resolução de questões. Aquilo que eu falo sempre, gente. Qual que é a média entre a publicação do edital e a realização da prova? Média entre a publicação do edital e a realização da prova. Em média, 45 dias, no máximo 60 dias, enfim, gente. Não vai ter o tempo hábil de ler um livrão com 1000 páginas e são 10 matérias, né, gente? Não tem como, em média, para concurso público. Agora, se você tem seu manual caseiro, você vê tudo em pouquíssimo tempo, relembrando e fixando os pontos principais. É a sua letra, é a sua vida que está ali, gente. Vale a pena, tá? Muito bem. Mas vamos lá então, coloque assim, ó. Aula de hoje, iremos tratar do tema controle da administração pública. Controle da administração pública. Gente, o que seria o controle da administração pública? É fácil. São aqueles instrumentos jurídicos e ou administrativo que viabilizam o quê? A fiscalização da administração. Gente, qualquer instrumento jurídico, qualquer instrumento administrativo que viabilize a fiscalização da administração é uma forma de controle. Mas, professor, para que fiscalizar a administração pública? Isso custa caro, isso gera uma morosidade, burocracia. Para quê? Gente, é fundamental que a administração pública seja fiscalizada. Ela é feita por pessoas. Onde existem pessoas, existe a falibilidade, a possibilidade de falhas. E o pior, né? Onde existem pessoas e recursos financeiros, o capeta, acho que atenta, enfim, tem que ter uma fiscalização muito maior, tá? Qualquer instrumento jurídico e ou administrativo que viabilize a fiscalização da administração é uma forma de controle. Cuidado por quê? Se vocês estudarem por algum manual de direito administrativo, ou até por uma doutrina um pouco mais pesada, logo vai ter um capítulo todo dedicado aqui ao tema, lógico, e logo lá no primeiro subcapítulo, na primeira parte, geralmente tem lá, gente, o quê? Noções históricas do controle noções históricas ou aspectos históricos do controle da administração pública no Brasil, tá, gente? Deve trazer lá qual foi o primeiro Tribunal de Contas, onde nasceu esse controle. Gente, vou ser bem sincero, no geralzão as bancas não pedem, eu não vejo cair em prova muito, aspectos históricos desse controle, tá? Então, a grosso modo eu deixaria de lado isso e iria logo para o que interessa, a classificação. Lógico, se for uma prova um pouco mais sofisticada, magistratura, Ministério Público, carreira jurídica, não custa você, né, ao menos conhecer lá aqueles aspectos históricos do tema. Só que a grosso modo não. Eu vou logo ao que interessa. Veio comigo então? O que interessa? Você é mãe de Iná? Não sou mãe de Iná, gente, mas né, com base em questões anteriores eu vejo geralmente lá os pontos mais tradicionais. Coloquem assim, gente. Tadinha, a mãe de Iná morreu, né, gente? Morreu. Tadinha. Né? As pessoas morrem, né? As pessoas morrem. Mas enfim, classificação do controle da administração pública. Coloque assim, ponto de número 1. Ponto de número 1. Classificação desse... Eu lembro que todo ano ela tinha uma previsão, né, quentíssima. Esse ano algum artista vai morrer, né? Esse ano algum político será preso, né? Eram previsões bem, né? Enfim, bem certas mesmo.
Esse ano algum artista vai se divorciar, né? Enfim, alguém vai sair do armário, né? Previsões aí bem certíssimas. Mas enfim, vamos lá, gente, ó. Classificação barra critérios. Classificação barra critérios. Amigos e amigas, venham comigo aqui, ó. Qual que é o primeiro critério que os estudiosos utilizam para classificar as formas de controle da administração pública? Vamos lá. Quanto à posição do órgão controlado, quanto à posição do órgão controlado, bem como a posição do órgão controlador. Se você leva em conta o órgão controlado e o órgão controlador, nós teremos um controle interno e um controle o quê? Externo. Controle interno e um controle externo. Ok? Legal. Controle interno e externo. Quais são os itens que vocês em prova aferirão para que cheguem à conclusão se é um controle interno ou externo? São alguns itens. Vem comigo aqui, gente, ó. Na verdade são 3 itens. Esfera de poder. Mais o que, gente? Estrutura, já explico, estrutura. E mais o quê? O poder do Estado em que se insere o órgão controlado e o órgão controlador. Poder do Estado em que se insere o órgão controlado e o órgão controlador. Se o órgão fiscalizador, o controlador, e o fiscalizado, controlado, eles integrarem a mesma esfera de poder, por exemplo, ambos eles integram a esfera federal. Então, por exemplo, ambos são órgãos da esfera federal. O órgão fiscalizador e o órgão fiscalizado, por exemplo, aqui ambos da esfera federal. Já nasce um indício que é um controle interno, só que não basta ainda, aí você prossegue. Gente, se ambos não integrarem a mesma esfera, o que fiscalizou é da esfera estadual e o fiscalizado da esfera estadual. Daí já pode colocar controle externo, tá? Legal. Mas enfim, não, eles integram a mesma estrutura. Aliás, integram a mesma esfera de poder, daí você prossegue. Se eles integrarem a mesma estrutura, por exemplo, ó, ambos da administração direta da União. Ambos integram a administração pública direta da União. Gente, um indício mais forte ainda de que é um controle interno. E para matar no peito e fazer o gol, o poder do Estado, gente. Se ambos integrarem o mesmo poder, digo o poder executivo, por exemplo aqui, ó, o poder executivo, gabaritem, é um controle interno. Se qualquer dos itens não bater, controle o quê? Externo. Se qualquer dos itens não bater, controle externo. Ah, mas assim você falando é fácil, eu quero ver na prática. Ah, é? Prática? Então venha comigo aqui então. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. O exemplo sempre é bom para elucidar, né, para esclarecer o conceito. Tanto que eu trabalho com conceito, exemplo, né? Sempre é bom. Gente, e copiem os exemplos legais, por quê? Copiem bem o exemplo, por quê? Um erro que eu cometi ano passado, eu via as aulas e copiava lá o exemplo e tal, depois ia ver o manual caseiro, eu li assim, exemplo do coelhinho. Que coelhinho? Exemplo do Papai Noel tatuado. Gente, então se vocês puderem, né, copiarem os exemplos que eu trago de forma assim minuciosa, é bom para que vocês não se esqueçam lá. Exemplo do panetone. Falava, o que é isso, né? Então tem que copiar bem direitinho o exemplo para que vocês aí não se esqueçam, a tendência humana é você esquecer das coisas, tá? Mas vamos lá. O exemplo é esse aqui, gente, o exemplo, ó. Temos aqui a União. A União, ela integra, ela representa a esfera federal, né? Tanto que a União, ela abrange todo o território nacional, esfera federal. Legal, gente. Dentro da União nós temos o quê? Qual a estrutura? Dentro da União, da pessoa jurídica da União, temos a estrutura da administração pública direta. Vou colocar aqui, ó, administração P, né, de pública, administração pública direta. Legal. E dentro aqui da União temos os 3 poderes, né, gente? Ó, o poder executivo, o poder legislativo e o poder o quê? Judiciário. Legal. Gente, e chefiando o poder executivo da União, temos aqui a presidência da República. Por exemplo, aqui subordinado a ela temos o MEC, né, que é um dos ministérios da educação. E, por exemplo, aqui temos mais um ministério, o Ministério da Transparência. Que eu coloco aqui, gente, entre parênteses, a antiga CGU, tá? Controladoria Geral da União,
que o presidente Temer, numa reforma ministerial, ele transformou em Ministério da Transparência, antiga CGU, antiga Controladoria Geral da União. Legal. Gente, o MT, né, antiga CGU, qual que é a função dele? Auxiliar a presidência da República na fiscalização de órgãos do Poder Executivo. O Ministério da Transparência, antiga CGU, ele é um órgão de controle interno que auxilia a presidência da República na fiscalização de órgãos do Poder Executivo. Então, por exemplo, imaginemos que a CGU ela faça uma auditoria no Ministério da Educação. Controle interno ou externo? Calma, vamos testar aqui o nosso esqueminha. Ó. O órgão fiscalizador quem que é? Ministério da Transparência. Órgão fiscalizado, Ministério da Educação. Legal. Eles integram a mesma esfera, né, gente? Os órgãos federais, mesma esfera, esfera federal. Legal. Já nasce um indício que é um controle interno. Ambos integram a mesma estrutura, né? Porque integram a administração direta da União. Legal. E ambos integram o Poder Executivo. É o mesmo poder. Mesma esfera, mesma estrutura e o mesmo poder. Yes! Controle interno. A gente não tem como errar. Não tem como errar. Nem que você queira, não tem como errar. Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Gente, não se esqueçam que o poder legislativo na esfera federal, né, o legislativo, ele é o quê? Bicameral. São dois órgãos. Temos o Congresso Nacional, temos aqui o Congresso Nacional, mas na verdade, gente, o Congresso Nacional, o que ele representa? A atuação conjunta de quem? Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá, gente? Na verdade, então, na esfera federal, o legislativo é bicameral. Temos aqui, gente, ó, CN, tá difícil CN. Temos aqui, ó, a Câmara dos Deputados, que são 513 deputados. 513 deputados que representam lá a população, né, dos estados. E temos aqui, gente, o Senado Federal, que representa os próprios estados. São 81 senadores. Em conjunto, Senado e Câmara, temos o Congresso Nacional. Legal. Só para relembrar, gente, poderes da administração pública, poder regulamentar. Quem é que regulamenta uma lei federal? Gente, em regra, cabe a quem, compete a quem regulamentar, minudenciar uma lei federal? Presidente da República. Então, uma lei federal que requer uma regulamentação, em regra, pelo menos, vem o presidente da República, no uso do seu poder regulamentar, expede um decreto de execução e regulamenta a lei. Esse decreto executivo só serve o quê? Só se presta para regulamentar a lei, gente. O presidente da República não pode alterar a lei, porque o decreto executivo é um tipo de regulamento. E os regulamentos são atos infralegais. Resumo da ópera. O presidente da República, por um decreto executivo, ele só pode explicar a lei, não pode alterá-la. Se ele alterar, ele estará exorbitando seu poder regulamentar. Legal, gente. Quem é que sustém um ato do presidente da República exorbitante, que exorbite seu poder regulamentar? É o Congresso Nacional, tá, gente? Depois vejam lá, vale a pena, lá no artigo 49, inciso 5º, artigo 49, inciso 5º da Constituição, que cabe ao Congresso Nacional sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, tá? Então, é o Congresso Nacional que, por exemplo, susta esse decreto exorbitante. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Quando o Congresso Nacional, ele susta um ato exorbitante da Presidência da República, é um controle interno ou externo? Vamos com calma, vamos lá. Quem que é o órgão fiscalizador? O órgão fiscalizador é o Congresso Nacional, ok? Órgão fiscalizado é a Presidência da República. Ambos integram a mesma esfera, né? São órgãos federais, mesma esfera. Legal, volta para cá. Mesma esfera. Ambos integram a mesma estrutura, né? São órgãos da União. Então, mesma estrutura, administração direta. Ok? Legal. E eles integram poderes distintos, porque, gente, é o poder legislativo fiscalizando o poder executivo. E não bateu um item, controle o quê? Controle, ó, externo, controle externo. É muito fácil, gente, muito fácil, controle externo. É o legislativo fiscalizando o poder executivo, poderes distintos, controle externo. Venham comigo aqui, venham comigo, ó. Imaginemos que o Supremo Tribunal Federal, o STF, a Corte Máxima, né, seus 11 ministros, né, gente, que esses dias aí bateram boca, né, um banzero, aliás, direto, né, eles batem boca, mas enfim, faz parte. Um eufemismo, né, são discussões acaloradas, mas enfim, né, aqui pra nós é bater boca, né, lá pra eles, enfim, discussões acaloradas da taverna, mas enfim. Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima do Poder Judiciário,
Só para relembrar, gente, o que é uma ADI mesmo? ADI, ação direta de inconstitucionalidade. A ADI, a ação direta de constitucionalidade, ela viabiliza o quê? O controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, ela busca retirar do ordenamento jurídico normas, leis que firam a Constituição Federal. E, pelo contrário, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela busca que o Supremo Tribunal Federal declare que aquela lei é constitucional para que ninguém se furte ao seu cumprimento. Mas enfim, gente, uma ADI. O que pode ser objeto de ADI? O que eu posso atacar por uma ação direta de inconstitucionalidade? Eu posso, por exemplo, normalmente são as leis, né? Leis ordinárias e leis complementares que podem ser atacadas por uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas também, gente, outras normas também podem ser objeto aí de ADI. Por exemplo, ó, uma emenda à Constituição pode ser objeto de uma ADI. Outro exemplo, uma lei delegada, uma medida provisória. As medidas provisórias que o presidente da República edita numa situação de relevância e urgência podem sim ser atacados por uma ação direta de inconstitucionalidade por uma ADI. Imaginemos que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do Poder Judiciário, julgando uma ADI, sei lá, proposta por um partido político, ela declara inconstitucional uma medida provisória exarada, produzida pela Presidência da República. Então o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ADI, ele declara inconstitucional uma medida provisória produzida pelo Presidente da República. E aí, gente? Controle interno e externo. Vamos com calma. Órgão fiscalizador, Supremo Tribunal Federal. Legal. Órgão fiscalizado, mais uma vez, a Presidência da República. Mesma sorte do exemplo anterior. Integram a mesma esfera, a mesma estrutura, só que são poderes o quê? Distintos. É o Poder Judiciário fiscalizando o Poder Executivo, controle, mais uma vez, o quê? Externo. Ok? Legal. O que é isso? Eu não entendi. O que é isso? Ah, pergunta? Pode perguntar. Professor, pergunta. O Tribunal de Contas, ele integra qual poder? Nesse caso aqui, o TCU, Tribunal de Contas da União. Para a maioria, o Tribunal de Contas da União é um órgão independente que não integra nenhum poder. O Tribunal de Contas seria aqui, gente, seria fora, né? Ele não integraria nenhum poder, o TCU. Mas um tribunal não é poder judiciário, não, gente. O TCU é um tribunal que não integra o poder judiciário, aliás, não integra nenhum poder para a maioria. Ele é um tribunal que ele mescla competências, ele tem competências jurisdicionais e também tem competências administrativas, tá? Mas para a maioria, gente, ele não integra nenhum poder, é um órgão independente que só auxilia quem, ó? O Congresso Nacional na fiscalização financeira da administração pública. Para a maioria, é um órgão independente que só auxilia o Congresso Nacional, né, o Legislativo Federal, na fiscalização financeira da administração pública, ok? Gente, só tem uma banca que entende que o Tribunal de Contas integra o Legislativo, tá? É a banca FGV. E por que eu respondo isso? Por que eu afirmo isso, aliás? Porque aqui em SC, em 2014, tivemos uma questão de prova do TJ, banca FGV, era para analista do Tribunal de Justiça. E a FGV, à época, entendeu como correta a assertiva que afirmava que o Tribunal de Contas era um órgão integrante do poder legislativo. É um entendimento minoritário, mas que a FGV segue, de acordo com essa questão pelo menos, tá? Demais bancas não. É um órgão independente que não integra nenhum poder. Última vez, só auxilia o legislativo na fiscalização financeira da administração pública. Legal. Resumo da ópera. Viram em prova, ó. Fiscalização que partiu de Tribunal de Contas, controle externo. Viram em prova, fiscalização que partiu de Tribunal de Contas é controle o quê? Controle externo. Beleza? Outro ponto bacana, gente, por exemplo aqui, ó, vinculada ao MEC, nós temos aqui, por exemplo, a UFSC. O que é a UFSC? É a Universidade Federal de Santa Catarina, tá, gente? Na verdade, qualquer universidade federal do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim. As universidades federais são autarquias, elas têm personalidade jurídica própria, têm autonomia financeira e administrativa, e já que são universidades federais, né, autarquias federais, são vinculadas ao MEC. Legal. Nós sabemos o que, gente? Nós sabemos que as autarquias, elas não são subordinadas aos entes centrais, né? Aliás, nenhuma entidade que integra a administração pública indireta é subordinada aos entes centrais, porque elas têm
personalidade jurídica própria, tem autonomia financeira e administrativa. No caso aqui, a autarquia é no máximo o quê, gente? Fiscalizada pelo MEC. A autarquia UFSC é no máximo o quê? Fiscalizada pelo MEC. Tanto que, gente, tanto que a doutrina, ela denomina essa fiscalização da seguinte forma, ó, supervisão ministerial ou controle finalístico. Eu já sei. A autarquia não é subordinada ao ente central, no máximo fiscalizada. A essa fiscalização dá-se o nome supervisão ministerial ou controle finalístico. Legal. Agora aqui, ó, quando o MEC, que é um órgão da administração direta, ele fiscaliza a autarquia UFSC, que é uma entidade que integra a administração pública indireta. E aí, gente, controle interno ou externo? Putz, me pegou, professor. Controle interno ou externo, hein? Vamos com calma aqui, ó. Fiscalizador, né, o MEC, que é um órgão da administração direta da União, esfera federal. UFSC, a autarquia que é fiscalizada, é uma entidade que integra a administração pública indireta. Gente, o MEC é um órgão federal. A UFSC é uma autarquia federal, então ambos integram a mesma esfera federal. Pula a estrutura para ficar emocionante. Gente, a UFSC é uma autarquia que integra o Poder Executivo. O MEC é um órgão que integra o Poder Executivo, mesmo poder. Só que o MEC é um órgão da administração direta, integra uma estrutura. A UFSC é uma entidade que integra a administração pública indireta, outra estrutura. Controle externo, tá, gente? Controle externo por quê? São estruturas distintas. Então, para a maioria, pelo menos, a administração direta, fiscalizando a indireta, é controle o quê? Controle externo, porque são estruturas distintas. Professor, isso não cai em prova, você está inventando, não cai em prova, duvido que cai em prova. Ah, é? Então vem comigo aqui. A gente cai em prova assim, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Lararará. Achei. Cai em prova assim. Vamos lá. 1, 2 e... Foi. Não foi nada. Não foi nada, gente. Foi nada. Calma lá que eu vou agora. Agora vai com tudo. Agora vai com tudo. Vamos lá. Calma lá. Volta pro tio. Voltou pro tio. Legal. Vamos lá então, gente. Calma lá. Foi. Agora vai, hein? 1, 2 e... 1, 2 e já. Legal. Foi. Entre os vários critérios adotados para classificar as modalidades de controle, destaca-se o que distingue entre interno e externo. Dependendo de o órgão que o exerça, integrar ou não a própria estrutura que se insere o órgão controlado. Nesse sentido, o controle externo é exercido por um poder sobre outro, legal, ou pela administração direta sobre a indireta. Yes! MEC fiscalizando a UFSC, administração direta na indireta, controle o quê? Controle é externo. Gente, é muito fácil, tá? Dá para ser feliz. Vamos que vamos. Vamos lá então. Vamos prosseguir então, temos tempo ainda? Coloque assim, ó. 1.2, qual que é o próximo critério, gente, utilizado para classificar esse controle? Quanto ao momento em que o controle é feito. Quanto ao momento, pode ser um controle prévio, pode ser um controle concomitante, controle prévio concomitante, ou pode ser um controle, gente, posterior. Controle prévio, concomitante ou posterior. Expressões sinônimas: controle prévio, a priori, mesma coisa que preventivo. Controle concomitante, mesma coisa que sucessivo. E controle posterior, a posteriori, ou repressivo. Isso aqui é fácil, né? Qual que é a fiscalização da administração pública, o controle da administração pública, realizado antes da prática do ato? Prévio. Durante a atuação da administração pública, concomitante ou sucessivo. E após a atuação da administração pública, posterior, a posteriori ou repressivo. Vamos fazer aqui um jogo, ó. Eu vou fazer assim, ó. A para controle prévio, B para controle concomitante ou sucessivo e C para controle posterior ou repressivo. Eu quero que vocês me digam lá, gente, se os exemplos práticos representam controle prévio, concomitante e posterior. Primeira hipótese é essa aqui, ó. Senado Federal, ele realiza a aprovação, ele realiza a aprovação de despesas, aliás, ele realiza a aprovação de operações financeiras externas
aqui do município de Florianópolis. Município aqui de Florianópolis. Legal. Então o Senado Federal, ele aprova a realização de uma operação financeira externa realizada pelo município de Floripa. Gente, ó, o artigo 52, inciso 7 da Constituição, ele fala que cabe ao Senado Federal realizar a aprovação ou não, né, de operações financeiras externas dos municípios, estados e a União. Vamos pensar assim, ó. O presidente de um banco público do Japão, ele visita aqui Floripa. Ah, estou encantado, o lugar é muito bonito, né? Bacana, Ilha da Magia, todo mundo anda de sunga o dia inteiro, que legal. As pessoas vão de sunga no banco, muito bacana, legal, legal. Gente, só que ele fala assim, ó, gostei aqui da Beira-Mar Norte, aqui da Bahia Norte, aqui e tal. Ô, vamos dar um mergulho. Ele dá um mergulho aqui na Bahia Norte, aqui, da ilha e tal. Vê que tá toda poluída, quase derrete. Esse presidente do banco público japonês fala assim, ó, gostei muito de Floripa, eu quero investir aqui na despoluição da Bahia Norte. Faz uma reunião com o prefeito e oferece para o município de Florianópolis, gente, desse banco público japonês, um empréstimo bilionário, em que o município pagará em 60 anos, em suaves prestações, sem juros, negócio de irmão, legal. Só que antes do município sacramentar, realizar essa operação financeira externa, antes do município ele tomar o empréstimo desse banco japonês, o Senado ele aprova ou não. Antes da operação financeira externa do município, o Senado aprova ou não essa operação. Controle prévio, concomitante e posterior. Controle prévio da administração pública, porque antes da operação financeira externa, o Senado ele aprova ou não, tá, gente? Controle prévio, interno e externo. Externo porque é o legislativo, órgão federal, fiscalizando a atuação do município, né? Poder Executivo Municipal, um controle duplamente externo. Outra situação aqui, ó. Justiça Federal determina a reintegração. Justiça Federal determina a reintegração de policial rodoviário federal. Policial rodoviário federal, ele foi demitido. Acusação, gente, praticar um crime contra a administração pública. Ele não se conformou, ingressou com uma ação judicial, provou em juízo que ele é inocente, o Poder Judiciário o absolve da acusação e também determina sua reintegração. Pergunta, gente. Calma lá, então, o Poder Judiciário o absolve, anula a demissão do PRF e determina sua reintegração ao serviço público. Controle prévio, concomitante e posterior. Posterior por quê, gente? Após a demissão do servidor público da Polícia Rodoviária Federal, né, do PRF, o que o Poder Judiciário fez? Determinou a sua reintegração. Então, nesse caso, o que seria, gente? Controle posterior, tá? Legal. Controle posterior interno e externo. Externo por quê, gente? Externo por quê? É o Poder Judiciário fiscalizando a administração pública, ok? Legal. E não se esqueçam, hein? A decisão que determina a sua reintegração, ela tem efeitos ex tunc, efeitos retroativos, por quê, gente? Já que o ato que o demite é anulado, é um ato ilegal, o efeito é retroativo. Então, por exemplo, demissão 2001, reintegração 2011, ele é reintegrado, efeitos ex tunc retroativos, recebe os atrasados, juros, correção monetária e aí vai, tá? Muito bem. E vamos colocar o terceiro exemplo aqui, gente. Por exemplo, ó, olha a dica, hein? Durante a execução do orçamento, o TCU, ele faz uma auditoria. Então vamos lá, durante a execução do orçamento, o TCU, ele faz uma auditoria no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG. Durante a execução do orçamento, o TCU, ele faz uma auditoria no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E aí, gente, controle prévio, concomitante e posterior. Concomitante por quê? Durante a execução do orçamento, o TCU fiscaliza a administração pública. Controle concomitante interno e externo. Externo por quê? Sempre que a fiscalização partir de Tribunal de Contas, é controle externo, ok? E só um toque, gente. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é super importante para você que presta concursos públicos, porque é ele que libera, né, recursos para a realização do concurso público, libera recursos para remunerar servidores públicos, né, enfim, novos servidores públicos, tanto que
os pedidos dos órgãos públicos para a realização de concurso público são dirigidos aqui ao MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? Te paro por aqui então e na próxima aula iremos tratar aí das modalidades de controle, tá? Beijo no coração, bons estudos, até a próxima aula, valeu!